Vamos para a pergunta da vez. Quem ganha um salário mínimo e meio tem mesmo que pagar imposto de renda? E se eu te falar que quem ganha um salário mínimo e meio não vai ter que pagar imposto de renda? Como assim? Todo mundo está falando que quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda em 2023, não é mesmo? E além de ter que pagar imposto de renda, ainda vai ter que declarar imposto de renda. Até o site do Senado publicou um artigo que diz que vai ser o primeiro ano onde quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda. Calma, eu sou a Carol, sou consultora aqui do Papo de Feras e também sou contadora. Inclusive, trabalho com apuração de folha de pagamento, com cálculo de folha de pagamento. E vou te mostrar, ou melhor, vou te provar que não é bem assim. Pelo menos não para quem está registrado com carteira assinada regularmente, seja trabalhador com vínculo empregatício, o CLT, contrato temporário ou empregado doméstico. Se você se encaixa em uma dessas situações ou conhece alguém que se encaixa, te convido a acompanhar esse vídeo até o final. Porque além de provar para você que quem ganha até um salário mínimo e meio não vai ter que pagar imposto de renda, também vou te mostrar a partir de qual valor recebido no mês vai começar a haver a incidência do temido imposto de renda. Então, vem comigo! Começo de papo, vamos identificar que o salário mínimo atualmente que nós vamos utilizar para fazer esse cálculo é o salário mínimo vigente agora no início de 2023, que é R$ 1.302. Ah, mas tem aí gente falando que o salário mínimo vai para 1.320, tem gente que quer 1.340. Enfim, o que a gente tem de lei aprovada é que o salário mínimo atualmente ele é de R$ 1.302 e todos os pagamentos, cálculos de INSS, todas as obrigações tributárias estão sendo realizadas com base nesse valor do salário mínimo de R$ 1.302, beleza? Então, vou compartilhar com vocês aqui agora os cálculos para a gente entender como que se chega ali no valor final do salário e como que se identifica se haverá ou não a incidência do imposto de renda nesse cálculo. Porque, além do valor do salário recebido, nós temos que considerar também que esse trabalhador ele é obrigado a contribuir com o INSS e cabe à pessoa jurídica que está realizando o pagamento para ele ou a pessoa física, no caso do doméstico ali, né, o empregador doméstico, que é quem emprega aquele doméstico, realizar ali a retenção do INSS na folha de pagamento e também realizar a retenção do imposto de renda na folha de pagamento antes de pagar o valor líquido final para esse empregado, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui. Um salário mínimo é R$ 1.302. Um salário mínimo e meio vai ser R$ 1.953. Agora a gente tem que identificar qual que vai ser o valor do desconto do INSS. O INSS é a contribuição para a Previdência Social, que é obrigatória. E esse cálculo do INSS é feito sobre o valor do salário bruto desse empregado, certo? Então vamos ver aqui qual que é a tabela do INSS vigente atualmente para a gente fazer esse cálculo. Essa aqui é a tabela do INSS vigente a partir de 2023, onde que eu tenho a faixa salarial e a alíquota. Essa alíquota é uma alíquota progressiva. Isso significa o quê? Que quanto mais esse funcionário, esse empregado vai receber, maior vai ser o desconto da alíquota. Tanto é que ela começa ali em 7,5%, vai para 9%, 12% e chega no limite que é 14%, sobre um teto. Então, esse funcionário que ele recebe ali R$ 1.953, o salário dele, que é até R$ 1.302,
vai ter uma retenção de INSS de 7,5%, certo? Então, os R$ 1.302 vezes 7,5% vai dar um desconto de R$ 97,65. O que ele receber acima desses R$ 1.302 já vai ter uma outra alíquota, que é a alíquota de 9%. Então, de 1.302,01 até os 1.953, porque vai estar dentro desta faixa aqui, a gente tem que calcular um INSS de 9%, certo? Então, sobre essa diferença dos 1.302,01 até 1.953, eu tenho uma base de cálculo de 650,99. Multiplicado por 9%, eu tenho um desconto do INSS da faixa, de 9% de 58,59. Beleza. Fazendo o cálculo do salário bruto menos o INSS, eu chego ao valor de R$ 1.796,76, que é a base de cálculo para cálculo do imposto de renda. Ou seja, nesse caso, desse funcionário que recebe ali de um vínculo empregatício que ele tem, onde essa pessoa é obrigada a descontar o INSS e o imposto de renda dele, a base de cálculo já vem descontando ali do salário bruto o INSS. Então, essa base de cálculo aqui é utilizada para cálculo do imposto de renda. Agora, a tabela do imposto de renda é essa aqui, que também é uma tabela progressiva similar à tabela do INSS, onde quanto mais se ganha, maior é o desconto. Agora aqui a gente tem uma coisa bem legal que a gente não tem lá na tabela do INSS, que é um limite de isenção para aqueles que ganham até R$ 1.903,98 no mês. Não há incidência do imposto de renda. Agora, para aqueles que ganham acima desse valor, de R$ 1.903,99 para cima, já começa a ver a incidência do imposto de renda, que vai de 7,5% até 27,5% sobre o valor dessa base de cálculo. Voltando aqui, então, para o nosso cálculo, se a nossa base de cálculo para o imposto de renda é R$ 1.796,76, onde que ele vai se encaixar aqui? Dentro da isenção, porque ele não chega nem a esses R$ 1.903,98 de base de cálculo. Isso significa que esse funcionário que ganha um salário mínimo e meio, ele vai ser isento do imposto de renda. Agora, vamos entender quando que vai haver a incidência desse imposto de renda, que é o outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Porque a partir desse salário aqui, bruto, de R$ 2.217,50, aí sim já vai começar de haver uma incidência do imposto de renda lá no final desse cálculo. Porque eu vou ter aqui os descontos do INSS, que é feito o cálculo exatamente daquela forma que eu fiz no exemplo anterior. Vou chegar na minha base de cálculo do imposto de renda, que nesse exemplo vai ser R$ 2.037,46, e daí sim eu vou entrar aqui dentro de uma faixa que já não vai mais ser isenta do imposto de renda. Mas olha só que legal, nesse exemplo em que a minha base de cálculo é R$ 2.037,46, o valor que eu recebo até o limite da isenção, que é os R$ 1.903,98, ele vai continuar sendo isento do imposto de renda. Ou seja, sobre ele eu não vou pagar o imposto de renda, eu vou pagar só a partir desse valor. Então aqui a gente tem que fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar a partir de quando que o meu valor não vai mais ser isento, que é R$ 1.903,99, vou diminuir da minha base de cálculo, R$ 2.037,46, e vou chegar no valor que vai ser usado para a aplicação da alíquota do imposto de renda de 7,5%. Neste caso, a gente tem um valor de R$ 133,47 que não vai ser isento do imposto de renda e sobre ele a gente aplica a alíquota de 7,5% de imposto de renda. Eu vou ter um desconto de R$ 10,01 aqui. E por que, eu trouxe essa questão do desconto do imposto de renda, esse cálculo, para chegar em um imposto de renda até R$ 10,01? Porque quando você tem um cálculo do imposto de renda que o valor é menor do que R$ 10, não há a retenção desse imposto ali no holerite. O desconto ele é feito só quando esse valor dá acima de R$ 10. Então, efetivamente,
né, um funcionário com carteira registrada, um empregador doméstico, ou alguém que tem um contrato temporário ali, ele só vai realmente ter que pagar o imposto de renda, ter o valor do imposto de renda descontado do seu salário e repassado aos cofres públicos por intermédio do empregador, quando esse salário for ali R$ 2.217,50. E mesmo assim, a gente ainda tem, por exemplo, o valor de dependentes que poderiam entrar também aqui nesse desconto que a gente aplica para chegar na base de cálculo do imposto de renda, certo? Viu só como não é um bicho de outro mundo esse imposto de renda? Claro que ninguém gosta de pagar imposto de renda. E essa falta aí de atualização da tabela do imposto de renda, que não é atualizada desde 2015 e a gente tem tido muita inflação de lá para cá, faz com que cada dia mais e mais pessoas estejam obrigadas a pagar o imposto de renda sobre os seus rendimentos. Mas quando a gente vai aprendendo a lógica por trás das obrigações da vida adulta, tudo vai ficando mais fácil de entender, não é mesmo? E antes que eu me esqueça, se ficar alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, volta lá no cálculo, pega seu Olerite, faz a conferência ali com o cálculo que te expliquei para você ver se faz sentido na sua folha de pagamento. Faça as conferências ali utilizando as tabelas do INSS, do imposto de renda que deixei ali no vídeo. Esse cálculo ele pode ser feito ali com a calculadora do seu celular. E você também pode deixar suas dúvidas aqui no comentário para a gente interagir. Gostou desse vídeo? Aprendeu algo novo? Então retribui dando um joinha aqui embaixo, porque assim o YouTube impulsiona esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber um lembrete sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Acompanhe o Papo de Feras nas redes sociais. Esse papo é para você!